Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindo, bem-vinda. Mais um mini curso do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Eu sou a professora Beth Cardoso e estou na companhia aqui luxuosa do Ademir, nosso doutorando, da Marina Fiuza, que é responsável, né, tá dando aqui tá oferecendo esse mini curso maravilhoso para todos nós, e também da professora Maria José Palo, professora também aqui do programa, e que inclusive foi orientadora da tese de doutorado da Marina, a qual, né, é da tese que a Marina esse mini curso é um resultado, né, desse trabalho de pesquisas, essa pesquisa de fôlego que a Marina desenvolveu nos últimos 4 anos aqui no programa. Antes de passar a palavra para a Marina, eu quero fazer um convite muito especial, brevemente para vocês. Eu vou até aqui dividir minha tela, que é sobre o nosso congresso, né? Eu vejo muito esse curso, né, Marina, como uma espécie de esquenta, né, para o nosso congresso agora, dia 26, 27. Ele se reuniu com a direção e foi até a ala de hemodiálise. Em seguida, o candidato ao governo foi ao mercado público da cidade. Precisa desligar isso, obrigada. O nosso congresso, terceiro Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens, agora nos dias 26, eu vou até aqui compartilhar com vocês, olha, estão vendo a tela? Terceiro Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens, Constelações e Territórios Poéticos, e quinta Jornada de Literatura de Infância. Então, o congresso será realizado dia 26, 27 e 28 de setembro, agora, né, esse mês, e nós temos inscrições para ouvintes até o dia 25. O congresso é online e gratuito, com certificado. Então, essa página que vocês estão vendo aqui, que o Ademir vai passar o endereço da página aí no chat, vocês têm toda a programação. Então, na abertura, nós teremos a professora Macarena Garcia Gonçalves, da PUC do Chile, fazer uma fala belíssima, trazendo esse conceito novo para a gente de crítica literária ninista, né? A questão a gente está traduzindo como criancista, um conceito novo, interessante demais. Depois, no dia 27, teremos uma mesa redonda com o artista André Letria, a escritora Maria José Ferrara, a educadora Janine Rodrigues, do Piraporeando, e a professora Júlia Dorico, pesquisadora da literatura indígena. Eu vou mediar essa mesa. Depois à tarde temos os 8 simpósios, todos com os trabalhos, né, de apresentação de pesquisadores do Brasil inteiro e de outros países. No terceiro dia, no dia 28, mesa redonda dedicada à literatura juvenil, mediada pela professora Diana Navas, que vai receber o Eloar, né, ilustrador, a Mariange Bordas, autora, o Secantini, professor, pesquisador da Unesp, e Volei Canônica, do Instituto Leitura Quindim. Também uma mesa imperdível, isso na parte da manhã. E à tarde voltamos com os simpósios. Nesse dia, no primeiro dia, no dia 26, de manhã tem a mesa de abertura e à tarde tem as apresentações orais do nosso grupo de pesquisa, liderado pela professora Zezé e por mim, a Voz Escrita Infantil e Juvenil, Práticas Discursivas, onde os integrantes do grupo vão apresentar brevemente, fazer uma fala das suas pesquisas, especialmente realizadas no último ano. A Marina, inclusive, estará presente, apresentando um trabalho, Zezé, eu, enfim, os integrantes todos do grupo. Vocês estão convidadíssimos, compareçam, façam as inscrições e a gente se encontra
lá no dia 20, no dia 26. Lá não, aqui, né? Porque é tudo na telinha. Marina, querida, muito obrigada por aceitar o convite. A primeira aula foi maravilhosa, ficou ecoando nas nossas cabeças no dia seguinte e depois, e agora estamos todos aqui muito atentos para continuar te ouvindo e aprendendo com você. Muito boa noite e ótimo curso para todos. Obrigada, professora Beth. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Fico muito feliz, fico muito honrada com a presença de vocês. Eu sei que a gente está não sei se isso é São Paulo, mas eu imagino que seja uma coisa de todos os lugares. A gente está com uma vida muito acelerada, 100% das pessoas que eu conheço estão exaustas, e eu sei que, assim, uma sexta-feira à noite é difícil. Opa. É difícil, né? Às vezes a gente conseguir, né, ter essa disposição de sentar, né, e ficar aqui 2 horas ouvindo essa minha fala. Então, fico muito honrada, muito agradecida a vocês que vieram aqui. E espero que seja proveitoso e prazeroso também, né? Que seja leve, que seja a abertura de um fim de semana tranquilo. Eu vou começar tentando, vamos ver, compartilhar minha tela de um jeito que eu veja, porque não está a tela inteira, né, gente? Ou tá? Não, Marina, ainda não. Agora sim, né? Agora sim. Deixa eu só, antes de começar, deixa eu ver se eu consigo mudar essa visualização. Porque não. Agora já está em tela completa. Eu só estou vendo se eu consigo continuar vendo. Bom, vamos seguir assim. Porque eu fico com alguns ícones na frente da minha tela e às vezes isso impede que eu leia. Mas, enfim, então, esse curso, né, intitulado Experiência Poética das Crianças, a gente começou foi dividido em 2 aulas de 2 horas, né, um total de 4 horas, que definitivamente não vão dar conta de esgotar todo o assunto, né? Então, já deixo aqui o meu e-mail, meu contato, marinafiuza@yahoo.com.br. Então, quem quiser, né, continuar essa conversa, né, talvez uma referência, né, que eu deixei de dar, então fiquem bem à vontade, isso é a alegria de qualquer pesquisador, é fazer essas trocas. Na terça-feira, né, acho que eu estava um pouco ansiosa em dar conta de tantos slides e tal, e acabei passando batido nessas imagens que eu escolhi para ilustrar, para enfeitar aqui, para a gente, né, ter para onde eu ficar olhando, não ficar só aquele monte de citação, um monte de texto. E a maioria dessas imagens é de uma ilustradora da era de ouro da ilustração infantil, chamada Jessie Wilcox Smith. Então, ela tem essa temática da infância, né, em muitas ilustrações, e essa que eu coloco aqui na capa é talvez a minha ilustração favorita de todos os tempos, assim, eu gosto muito dela. A gente vê aí uma criança, né, sentada numa posição meditativa. Essa criança está com meia, com um sapato amarrado, com uma camisa com uma gola rendada, um punho, uma manga bufante, né, uma outra sobrecapa toda abotoada. E todo esse vestimenta, tanto dessa criança quanto dessas 2 mulheres que aparecem no fundo, vão desenhando aí um contexto social, né, de algumas regras sociais, de valores sociais. Inclusive, essas mulheres atrás, elas estão ali envolvidas, né, com um bordado, que parece. A gente não vê as cabeças, então isso já dá também uma perspectiva de uma criança, né, de uma visão mais próxima do chão.
Só que essa criança está de olhos fechados, né? E a gente vê, ela não é uma criança de olhos fechados dormindo, a gente vê que está ali, pela expressão dela, a gente já começa, a gente já pode indagar sobre quais coisas estão passando ali nessa cabeça, né? Na relação dela consigo mesma, né? Ela está inserida no ambiente, mas ela está voltada para si. E isso tem muito a ver com o que a gente falou na semana passada, na terça passada, e com o que a gente vai falar hoje. Quinta-feira, agentes da prefeitura identificados componentes. Então, na terça-feira, a gente começou estabelecendo o problema da literatura infantil, né? Então, o que parecia, né, principalmente para o público leigo, ou seja, para as pessoas que não estão pesquisando, né, a literatura infantil, parece que é uma coisa muito simples. Literatura infantil, uma das respostas muito simples seria dizer é a literatura que se produz para crianças. Mas aí eu trouxe, né, um pouco dos pesquisadores, dos teóricos, dos críticos que vêm se dedicando a essa questão da definição da literatura infantil. E aí, quanto mais a gente mexe nessa questão, mais ela vai ficando complicada, né? Cada vez mais complexa. A gente vai vendo que não é uma coisa fácil de se definir. E a gente identificou que essa dificuldade vem muito da própria adjetivação, esse infantil, né? A gente não está falando só de literatura, a gente está falando de uma literatura que é infantil. Então, para a gente entender como essa infância caracteriza uma literatura, a gente tem que antes saber, entender com muita clareza o que é infância. E aí a gente entrou num outro campo que também é muito complicado. A gente vê que a concepção de infância não é una, não é universal, né? Com os estudos aí, sobretudo do Philippe Arrier, e eu trouxe aqui a Elizabeth Bedingter, que trazem essa concepção da infância como uma construção social, né? Um construto social. Então, dependendo do tempo, do lugar e da época em que você vai analisar essa infância, ela ganha um entendimento diferente. E então a gente vê que esse também é outro campo difícil da gente chegar, né? Numa conclusão. E aí a gente fica com esse grande problema. Então, se é difícil, né, definir a infância, que dirá entender uma literatura que parte dessa concepção de infância. Então, assim, esses questionamentos, né, eu falei, né, que esse é um dia mais de levantar questões, e eu acho que é importante, mais do que chegar às respostas, é a gente ter essas questões na hora da gente lidar com a literatura. Então, seja você um escritor de literatura infantil, seja você um ilustrador, um editor, um professor de literatura, um mediador, um pai, uma mãe que está comprando livros, né, que está lendo com seus filhos em casa, seja qual for a relação que você tem com a literatura infantil, essas questões elas têm que estar na sua cabeça para você entender ou questionar, né, ou sair do seu lugar de dono da verdade, né? Para ter uma consciência dessa relação, ganhar uma maior consciência dessa relação com a literatura infantil. E aí eu disse, né, a gente acabou a terça-feira, eu disse que a gente estava chegando aí numa clareira, né, depois de entrar nessa floresta densa aí de muitos questionamentos, a gente vai chegar numa clareira que é onde a literatura e a infância se encontram, que né, a tese, né, nossa tese é de que isso acontece na experiência da linguagem. Então, a gente acabou com aliás, não foram com as duas citações, foi com aquele poema do Manuel de Barros, né, chamado Ascensão, que é um dos meus poemas favoritos, que ele traz essa ideia de uma infância que você que não pressupõe um retorno, ou seja, uma volta no passado, né? Pensando numa cronologia do tempo,
você não vai recuperar uma infância que ficou, né, uma infância de outrora, não. Ele coloca essa infância, né, se a gente fosse pensar numa linha cronológica, à frente ou acima, né? Você ascende para essa infância. Então, a infância ela deixa de ser uma concepção linear do tempo, de algo que ficou no passado, e passa a ser uma concepção diferente, né? É um estado de linguagem. E aí ele descreve lindamente, né, dizendo desse lugar de infância que é marcado pela mudez, que é marcado pela ausência da voz, né, como a própria etimologia da palavra infância diz. Ele traz isso no poema, né? E ele fala desse tempo e desse espaço em que a gente vê o verbo infeto, né? A penugem das palavras. Então, esse estado de potência, em que a linguagem ainda é pura significância, né? Assim, ela ainda não está fechada nos conceitos. Então, hoje a gente vai caminhar aprofundando nessa ideia dessa experiência de linguagem, que é comum ao poeta e à criança, para chegar numa ideia de uma concepção da literatura infantil como um espaço ético de infância. Então, já antecipo, né, o que é esse espaço ético? É um espaço, né, é um evento, é uma experiência em que a criança ela está habilitada a ser criança, a ser quem ela é, né? Não projetada para outras, para ganhar conhecimentos, para agir desse jeito, para ganhar uma moral, para desenvolver uma habilidade. Ela está habilitada a ser quem ela é, na sua integridade, né? Então, esse seria o espaço ético da infância, a gente vai chegar lá. E, por fim, a gente vai entrar um pouquinho na pesquisa que eu tenho me dedicado no último ano, que é no campo das neurociências. Então, isso tudo que a gente está vendo, né, como uma experiência de linguagem da criança, que eu consigo fazer uma equivalência com uma experiência de linguagem do poeta, será que existe na biologia, né, no cérebro de uma criança, será que isso é observável? Será que existe algum correlato neural que me ajude a explicar essa relação, né, que me dê uma prova científica e não filosófica, né, dessa relação? Então, é isso que a gente vai encerrar hoje pensando isso. Então, antes de eu na aula passada, né, antes de passar aquele poema do Manuel de Barros, eu trouxe duas citações, né, só recordando aqui, uma do Walter Benjamin e uma do Bartolomeu Campos de Queiroz. Então, o Walter Benjamin, ele fazia uma crítica, né, a essa coisa do adulto tentar manipular objetos e livros e brinquedos e jogos que sejam interessantes, do interesse da criança, né? E ele fala que isso é uma tentativa estéril, que isso não tem nada mais bobo do que a gente tentar criar de uma maneira artificial coisas que interessem as crianças. E ele diz que, na verdade, o mundo está cheio de matérias sensíveis, né? De que as crianças gostam muito. E aí o Bartolomeu Campos de Queiroz vai falar que ele foi, né, na prática dele de escritor, do grande escritor que foi, ele vai falar que ele foi observando essa semelhança entre a literatura e a infância. E aí ele fala dessa linguagem que a criança acessa e que está em todo lugar. Então, está na natureza, está nos objetos, está em todo espaço, existe essa linguagem aguardando. E a criança acessa essa linguagem. Então, gente, só, né, para não ficar só no campo assim, filosófico e poético, ontem mesmo meu filho me comentou uma coisa no carro. Ele disse assim, sabe, no armário, a madeira tem uns desenhos na madeira? E isso a gente vê, né? A folha, né, de um armário, assim, né? O corte da madeira fica com aquelas
eu não sei nem como descrever, eu estou olhando aqui para isso agora. Aqueles desenhos mesmo, que são da própria madeira, né? Uns círculos, assim. E aí ele falou que ele via nesses desenhos, nessas manchas da madeira, alguns rostos, ele identificava ali alguns rostos. E de tanto olhar para essas imagens, ele deu nome para cada rosto que ele via, então cada um tinha um nome. Então, isso é um exemplo, né, de como essa matéria sensível ela está aí em todo lugar e a criança acessa isso, sem que seja preciso manipular algo, né, de muito extraordinário para que a criança se interesse. Então, aqui nesse slide, gente, eu trago fala de algumas pessoas que vão fazendo essa associação dessa experiência infantil, vamos dizer, dessa sensibilidade infantil, dessa capacidade de fazer leituras sensíveis do mundo, né, associado a um fazer artístico. Então, a primeira é a Virginia Woolf, ela diz assim: preciso de uma linguagem reduzida como a dos amantes, palavras de uma sílaba como a que as crianças falam quando entram no quarto e encontram sua mãe costurando e apanham um pedacinho de lã colorida, uma pluma ou uma tira de chintz. Preciso de um uivo, um grito. Então, isso até me lembra aquela imagem do início, né? Da criança que chega, mãe costurando. E ela pega ali um fio, ou seja, um pedacinho, né? Um pedacinho de lã colorida, e ela emana, ela enuncia uma palavra de uma sílaba. Então, é essa capacidade de, a partir do mínimo, estabelecer, a partir do mínimo, gerar ali uma experiência de pura potência. No meio aí, né, a gente tem o Deleuze falando que, à sua maneira, a arte diz o que dizem as crianças. E, por fim, o Janusz Korczak, que foi um educador maravilhoso. Quem é da educação certamente conhece. Quem não conhece, eu sugiro muito que leia um livro dele chamado Quando Eu Voltar a Ser Criança, um livro super interessante. Mas ele diz nessa citação o seguinte: compreendo agora que a criança pode ser um músico amadurecido. E se penetrarmos mais a fundo no seu desenho e na sua fala, quando ela finalmente confiar em si mesma e começar a falar, e nós captarmos o que há de especial e digno na sua expressão, encontraremos nela um mestre dos sentimentos, um poeta, um artista plástico. Então, essa relação, né, essa relação da infância com essa potência criativa e sensível está presente em muitas falas. Acho que seria super interessante a gente criar um diretório, né, dessa associação, né, de citações, assim, porque isso é bastante recorrente. Edith Cobb foi uma antropóloga que tem esse livro super interessante, mas que foi muito pouco lido, muito pouco apreciado, tanto na época em que foi lançado, como posteriormente. E o livro chama The Ecology of Imagination in Childhood, então, a ecologia da imaginação na infância. Então, ela diz o seguinte, que há um período especial, uma infância, aproximadamente dos 5 ou 6 aos 11 ou 12 anos, entre os esforços da infância primitiva e as tempestades da adolescência, quando o mundo natural é experimentado em um modo altamente evocativo, produzindo na criança um sentido de alguma profunda continuidade com o processo natural e apresentado evidência explícita de uma base biológica de intuição. É sobretudo para esse intervalo do início da vida que os escritores afirmam retornar em memória, para que possam renovar o poder e o impulso criativo. Então, né, aqui novamente a mesma ideia, né? Ela está falando, né, que os artistas se remetem à infância como esse espaço essa experiência altamente evocativa, né,
que tem uma base biológica de intuição. Então, isso é muito interessante. A gente vai voltar nessa questão da intuição várias vezes. E isso tudo ela escreveu numa época em que a neurociência ainda não tinha o seu equipamento, né, nem tecnologia suficiente para avaliar essa intuição como hoje já é possível. Bom, então, a gente vai ficar um tempinho nesse slide aqui, porque ele traz várias questões. Então, a primeira seria a gente pensar, então, ok, a gente entendeu que a infância é esse período de inspiração, né? Acho que os artistas querem retornar à infância porque vem aí na infância esse período de linguagens, né? Na superfície do mundo todo, à volta, né? Esperando para serem lidas, esse período intuitivo, criativo, livre. Então, a gente pode perguntar, então, até quando vai essa infância? Né? O que delimita a infância? Quando a infância acaba? E aí, a Elizabeth Gourineau, que foi minha orientadora no período que eu fiquei nos Estados Unidos, ela tem esse livro com coautoras chamado Línguas Infantis, a voz da criança na literatura. E eu acho até interessante, porque ela foi minha orientadora com esse livro, né, Línguas Infantis, e minha orientadora aqui no Brasil, a professora Maria José, que está aqui, tem esse livro Voz de Criança, né? Então, a gente já vê a afinidade dessas duas professoras. Mas nessa citação, né, ela fala o seguinte, que, de fato, a completa aquisição da linguagem marca a dissolução da infância, à medida em que a consciência infantil é progressivamente definida dentro de um sistema de signos comunicados pelos pais e irmãos no primeiro momento, mas que são definitivamente impostos pela convenção social. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou com isso. Então, ela vai dizer que a infância acaba, ela é dissolvida, né, quando a aquisição da linguagem se completa. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Deixa eu só ver minhas anotações aqui. Então, vamos lá. Quando a criança, assim, ela vai adquirindo a linguagem desde o nascimento, né? Há estudos que dizem aí desde o ambiente intrauterino, né? A criança já está ouvindo, ela já está ali realizando as primeiras sinapses, né? Ela já está aprendendo desde ali. Então, se você dá um objeto para uma criança, né, de idade muito, muito jovem, né? Vamos pensar assim, um celular. Isso, apesar de que o celular é um exemplo ruim, porque as pessoas já nascem vendo o celular, né? Não é uma coisa, elas já nascem em contato com o celular. Mas vamos supor que não. Vamos pensar no telefone de antigamente. Esse foi até um exemplo que eu dei na nossa primeira jornada de literatura de infância. Mas se você dá um telefone para uma criança pequena, né, que já consegue segurar esse objeto, e ela não sabe o nome desse objeto, e ela não sabe para que significa, para que serve esse objeto, ela vai apreender esse objeto usando os sentidos. Então, ela pega, ela toca, ela põe na boca, ela degusta o objeto, né? Ela bate, ela vê o barulho que faz, ela joga, ela arremessa, né? Ela vê o que acontece, se joga ali, se joga aqui. Então, ela usa, ela se relaciona com esse objeto de uma maneira muito, muito corporal, né? Só que aí os adultos em volta começam já imediatamente a vir com a convenção social. Então, fala assim, não pode bater. Olha, é de falar no telefone, alô, alô.
E a criança, né, pela sua mimética, pela sua capacidade mimética, assim que ela vai aprendendo, ela logo começa também, né? Pega o objeto e põe, e repete, às vezes, né? Alô, e a gente acha a coisa mais linda, porque realmente é a coisa mais linda. Então, ela já vai entendendo a função desse objeto. E aí, depois, então, a partir do momento que ela entende a função, ela não vai ficar mais explorando, né, de outras maneiras, ela já pega esse objeto, já lembra e faz aí o movimento. E mais para frente, ela vai entendendo o que esse objeto, como ele se chama, né? Então, qual é o nome desse objeto? É telefone. E esse aprendizado, à medida que ele vai ficando automatizado na cabeça, né, que ele vai aí se fixando, palavra telefone é aquele objeto que a gente pega e põe na orelha e fala com outra pessoa que está distante, essa experiência que era primeiramente corporal, ela vai deixando de ser necessária, né? Eu simbolizo o telefone, então eu não preciso mais de ter ele presente, né? Eu não preciso mais dessa relação tão sensorial com ele, né? Então, essa completa aquisição da linguagem, né, que a Gourineau fala, seria esse momento em que a gente já simbolizou os objetos, as sensações, né, e a gente é capaz de falar sem precisar de ter contato. Eu consigo falar telefone sem nem imaginar, né, o telefone na minha cabeça. Isso já foi simbolizado. Então, gente, aí é que eu trago essa citação do Roland Barthes, do livro A Aula, né, que é um livro que para o pessoal da literatura ele é imprescindível, um livro fininho, muito bonito, como sempre é o discurso do Barthes. E ele vai falar, então, dessa linguagem, né, dessa linguagem como uma convenção social que exerce um poder sobre a gente. Então, ele fala, esse objeto em que se escreve o poder desde toda a eternidade humana é a linguagem, ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória, a língua. Então, aí a gente pode entrar numa série de questionamentos, né, filosóficos, que são uns questionamentos, acho que poderia dizer, clássicos, assim, que é entender. Então, se a língua exerce um poder sobre mim, né, desde toda a eternidade humana, né, o que isso quer dizer? Que o meu pensamento, a minha experiência com o mundo, ele passa pela linguagem. Então, de alguma maneira, eu estou habilitado a pensar e a sentir o que a minha língua me permite. E isso é muito... como que eu posso dizer? Isso incomoda, né? Pensar que a gente está sujeito à nossa língua. Então, a língua portuguesa tem a palavra saudade. Né? Isso quer dizer que os outros idiomas que não têm a palavra saudade, as pessoas não sentem a saudade? De que maneira a palavra saudade interfere na própria sensação de saudade? Existe, gente, não sei se alguém já acompanhou essa história dos povos Inuit, que são umas tribos originárias do norte da América. Então, eles viveram, né, e vivem ainda no norte dos Estados Unidos e, sobretudo, no Canadá. Então, são povos que são os que a gente chama de esquimós, né? Eles vivem nesse ambiente de neve praticamente o ano inteiro. E na língua Inuit existe uma quantidade enorme de palavras, de vocabulário, para designar a cor branca. Então, para a gente aqui, né, que mora né, no Brasil, nesse clima tropical, a gente tem o branco, a gente tem, no máximo, um off-white, um branco gelo, né, para pintar a parede, e não muito mais que isso. E os povos inuit têm aí dezenas, eu acho que chega a centenas de palavras que indicam diferenças entre branco.
E a gente pensa assim, mas ok, eles vivem num contexto branco, né, de muita neve. Então, eles estão adaptados, a visão está adaptada a captar isso, né? Um branco de um gelo mais recente, de um outro mais antigo, de um mais compacto, de um mais fofo, de um mais profundo, de um mais superficial, enfim, não sei, né? Mas se o ambiente desses povos exigiu que eles criassem palavras para designar tantos brancos, por outro lado, é justamente o fato de ter esse vocabulário que permite a eles enxergar esses brancos. Então, essa é uma questão muito interessante, mas que vai mostrando como o nosso pensamento ele está atrelado à linguagem, né? É a linguagem gerando pensamento e o pensamento gerando a linguagem. E aí a gente tem a questão da literatura. Então, o que a literatura faz? Então, né, voltando ali no exemplo que eu estava dando da criança aprendendo, né, a palavra telefone. Então, a criança ela vai entrando nessa convenção social que é a língua, né, e no nosso caso é a língua portuguesa, e essa convenção social, esse poder que é a língua portuguesa, ela tem uma série de regras que, né, nós todos conhecemos. E a literatura, ela vem brincando com essas regras, né? Então ela quebra essa regra, ela faz um uso da linguagem de uma maneira que não é a usual, não é a comunicativa, né? É a linguagem contra-comunicativa. Então, quando o Manuel de Barros, né, no poema que a gente viu, fala do feto do verbo, a gente pode conhecer muito bem a palavra feto e a gente pode conhecer muito bem a palavra verbo. Mas essas duas palavras associadas, isso gera um estranhamento, né? E lógico que não é consciente, mas eu poderia discriminar essa sensação de estranhamento, pensando assim, ué, mas verbo tem feto, verbo engravida, verbo gera, verbo pare, e aí o que vai acontecendo? Eu vou sendo transportado para uma experiência de linguagem sensível, para uma experiência de linguagem que não está mais operando ali dentro da norma, né? Ela está operando num estranhamento que vai me sensibilizando para outras significâncias. E aí o Barthes continua, né, nesse mesmo livro. Então ele vai falar da literatura como essa trapaça salutar. Então olha só, essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. Então, é lindíssimo, né? Então, a literatura como um esplendor de uma revolução permanente da linguagem. Ou seja, é a linguagem rebelde, né? É uma rebeldia da linguagem. É uma linguagem, é uma língua que se esquiva, né, do poder da língua, que ela vai não só na questão de combinação de palavras ou de desvio da regra da língua portuguesa, no caso, né, mas como numa significância extrasensível, né, sensível e extrasensível. Bom, deixa eu até beber uma água. Então, aqui, gente, eu vou trazer um trecho, peço desculpas aí, uma fala minha da minha tese, eu não estou me equiparando aqui às outras citações, mas é só porque esse trecho do texto é conciso, assim, né, no que a gente está falando aqui. Então,
Então, eu estou entendendo, né? A gente viu aqui, então a infância ela termina quando a linguagem é consolidada. Então, isso quer dizer que todo esse período de mudez, né? Que não é mudez total, a gente sabe, é uma coisa progressiva, mas esse período de infância, de ausência da voz, se a criança não evoca, se ela não fala, então quer dizer que ela não está experimentando? Quer dizer que ela não está sentindo? Então, se eu não acabei de falar que a experiência, o pensamento, né, determina a linguagem determina o pensamento. Então, se a criança não fala, não existe pensamento? E é claro que não, né? A existência pré-verbal não pressupõe, contudo, um período nulo em experiências. Como seres sensíveis, estamos expostos aos estímulos do mundo mesmo antes do nascimento. As sensações não exprimíveis por uma consciência linguística vibram na criança como potência criadora. Por permanecer na iminência do ato, a não concretização dessa potência permite que ela seja livre para realizar as mais inusitadas relações analógicas. Não por acaso, alguns artistas buscam na memória da experiência de suas infâncias a inspiração para criar. Picasso, em sua célebre frase, diz que precisou de uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. E aqui, né, eu trago essa citação da professora Maria José e da Maria Rosa Duarte, né, nesse livro, né, que eu já falei na aula passada, Literatura Infantil, Voz de Criança. Então, elas dizem o seguinte, que se falta à criança a completa capacidade abstrativa, que a capacite para as complexas redes analíticos conceituais, sobra-lhe espaço para a vastamente instintiva. Então, lembra que a Edith Cobb já falava, né, dessa intuição. Então, a mente instintiva, pré-lógica, inclusiva, integral e instantânea, que só opera por semelhanças, correspondências entre formas, descobrindo o vínculo de similitude entre elementos que a lógica racional condicionou a separar e a excluir. Correspondências, sinestesias, todos os sentidos incluídos. Então, aqui tem a imagem, né, outra ilustração da Jessie, que, né, tem uma criança aí brincando com esses bloquinhos e esses bloquinhos se transformam nessas torres, né? Então, assim, o próprio ludismo, né, a brincadeira associa esses espaços, né? Ela inclui essas correspondências entre formas, da mesma maneira que eu estava comentando do meu filho que vê as faces, né, na madeira. Então, o que é isso? Quando eu olho para uma madeira, uma ranhura, né, essas ranhuras naturais da madeira, e eu consigo estabelecer um vínculo de similitude com o rosto humano, isso extrapola a lógica racional, porque, obviamente, não é um rosto humano, mas eu consigo criar uma ligação, um vínculo de similitude entre elementos que a lógica racional separa e exclui. Né? E como esse, a gente poderia ter tantos outros exemplos. E aqui eu até trago, gente, um alerta, né? Às vezes a gente usa essa palavra ludismo, ludicidade, de uma maneira muito reduzida, né? A gente às vezes entende que um momento lúdico é um momento de brincadeira concreta, né, de um jogo ali que você vai ler uma história e a partir dessa história fazer um jogo, né, depois da aula. E a gente tem que entender que essa ludicidade ela está inserida na própria relação com o texto, né? Na hora que eu falo o feto do verbo, isso é uma atividade lúdica já da própria linguagem. Gente, eu vou pedir só um minuto, só para eu resolver uma coisa. Um minutinho e já volto. Pronto, gente, eu estava com barulho aqui me distraindo.
Bom, então, né, seguindo nesse raciocínio, o Walter Benjamin diz, né, os jogos infantis, né, até falando da ludicidade, eles são impregnados de comportamentos miméticos, que não se limitam de modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser comerciante ou professor, mas também moinho de vento e trem. Ou seja, não tem aí uma distinção entre assim, o que eu posso correlacionar. Então, gente com gente, bicho com bicho, objeto com objeto. Não, a criança está nesse momento ainda sem o domínio da linguagem. Ela está na linguagem, mas sem, né, a opressão da língua formalizada, e ela é livre para criar essas associações, e isso é natural da criança. Bom, então aqui são duas citações, vamos ver. A Jean-Marie Ganebin, que é também professora da PUC, é uma grande estudiosa da obra de Walter Benjamin, ela diz que, pelo movimento do seu corpo inteiro, a criança brinca e representa o nome, e assim aprende a falar. O movimento da língua só é um caso particular dessa brincadeira, desse jogo. Para a criança, as palavras não são signos fixados pela sua convenção, mas, primeiramente, sons a serem explorados. Então, gente, isso a gente pode lembrar aqui das cartilhas, né? Em que as letras, a forma das letras significam, né? Então, você pode ter um S desenhado como se fosse uma cobra sibilante, que sibila, um M que faz o desenho de montanhas, você pode colocar um sol ali entre, né, as montanhas do M. Que mais? O B, que é uma barriga, né? Então, isso é uma relação de uma outra ordem, né? De uma outra natureza com a palavra. Isso é o ludismo, isso já é o ludismo. Às vezes, a própria sonoridade, né? A criança não está muito preocupada ainda com o que a palavra significa, mas a própria sonoridade, essa relação lúdica com a língua, com a palavra, já pressupõe essa brincadeira, né? Essa brincadeira livre e criativa. Benjamin diz que a criança entra nas palavras como entra em cavernas. Olha que lindo. Então, a criança entra nas palavras como entra em cavernas, entre as quais ela cria caminhos estranhos. Essa atitude não se deve a uma pretensa ingenuidade infantil. Pelo contrário, ela testemunha a importância do aspecto material da linguagem, que os adultos geralmente esqueceram em proveito do seu aspecto espiritual e conceitual, que só a língua poética ainda lembra. Então, gente, quanto mais comunicativa for uma língua, quanto mais clara, mais eficaz uma mensagem for, mais ela vai ser fechada num significado. Então, né, quando a gente tem uma palavra que é um signo, se ela encontra o seu significado usual, tá tudo tranquilo. Se eu solto esse signo, né, esse signo semiótico dessa semântica usual, se eu quebro essa relação, esse signo ele ganha uma outra potência de significante, né? Ela pode significar outras coisas. E a linguagem poética, ela faz isso. Tá? A capacidade da criança, estou aqui de novo, né, pedindo licença para citar a minha própria tese. A capacidade da criança de estabelecer semelhanças perderia forças no decorrer da vida com a fixação do pensamento lógico, que é o que a Gourineau falou, né, que é com a fixação da linguagem, né, como que é que ela diz? Deixa eu voltar aqui. Aquisição da linguagem, é isso mesmo.
Da mesma forma, a capacidade do ser humano de estabelecer semelhanças cederia, no decorrer da história, a uma vivência cada vez mais prática e utilitária com o mundo. Manter-se sensível à capacidade mimética e à habilidade analógica que nossa condição humana nos provê se torna um ato de resistência, uma atitude de contracorrente evolutiva, sem que isso signifique uma involução ou um definhamento. A atitude poética pressupõe, assim, a manutenção da infância em sua condição de potência. Então, aqui, gente, volta totalmente àquela ideia do poema do Manuel de Barros. A gente não está falando de um retrocesso. Então, assim, para eu ser original, para eu ser livre, eu vou voltar à minha infância. Mas eu estou, né, pensando aí numa cronologia, num tempo, né, uma cronologia da evolução humana. Mas existe aqui eu falo, né, de uma manutenção da infância em sua condição de potência. E a gente está pensando na infância numa outra ordem. Eu não estou falando de idade mais, né? Eu estou falando numa experiência de infância. Bom, aí, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos desse livro. Eu não sei se vocês conhecem, ele já tem uns anos, que, se eu não me engano, o Javier Naranjo era um professor, se eu não me engano, e ele fez aí essa compilação aí de palavras que os alunos dele definiu. E ele vai... É interessantíssimo ver, tem algumas que são super sagazes, engraçadas, né? Mas a gente consegue ver nessas definições vários recursos, né, da língua da poética, da linguagem literária, né? Então, sinestesia, metonímia, metáfora, antropomorfização de objetos, e tudo isso evoca essa sensibilidade que é característica da infância. Então, eu vou ler aqui um que eu gosto muito, muito, que é o Inveja. O Alejandro Tobón, de 7 anos, ele definiu inveja da seguinte maneira: inveja é atirar pedras nos amigos. E eu acho assim, de uma inteligência, né? Olha só o que ele fez ali. Ele pegou um sentimento abstrato, que é a inveja, e ele definiu colocando uma ação, atirar, né? Um objeto, você atira pedras nos amigos. Então aí já tem já tem personagem, né? Já tem cenário, né? Tem ação. E não é atirar pedra, existe aí uma incoerência, né? Você não atira pedra em amigo, mas se a inveja não é de quem a gente despreza, a inveja não é de quem a gente odeia, né? Não é do inimigo. A inveja é de quem a gente admira, né? De quem a gente gosta, de quem a gente queria ser igual. Então, a inveja é atirar pedra nos amigos. Então, olha a sensibilidade, né? Olha a capacidade de articular aí todos esses elementos numa definição. Como esse, tem alguns outros. O Léo Cunha, escritor, recentemente ele postou nas redes dele uma série de dicionários de infância, assim, escrito por crianças, e eu fiquei muito curiosa para acessar, né, para conhecer. Então, acho que todo mundo que conhece, que convive com criança, deve ter alguma coisa, né, para dizer. Aqui tem um último, que é muito bonito também, que é o que dá nome ao livro, né? O universo é a casa das estrelas. Né? Eu já ouvi de uma criança uma declaração parecida, que essa criança me amava até o teto do céu. É bonito demais, né, gente? É uma poesia autêntica e espontânea, né? E natural. Bom, então, gente, a gente vai vendo essa experiência de linguagem da criança, né?
E aí a gente chega no Giorgio Agamben, que é um filósofo, um teórico italiano vivo, muito atuante, muito publica, assim, muito... Ixi, alguém rabiscou a tela, gente. Às vezes, né, quem está acompanhando o celular, assim, passa... Obrigada. Passa e sem querer risca, né? Bom, então, o Giorgio Agamben, ele traz essa teoria chamada Experimentum Linguae, né, em latim. Isso está nesse livro, Infância e História, Destruição da Experiência e a Origem da História, foi publicado pela UFMG. Então, a minha tese está muito apoiada nessa filosofia da experiência que ele traz. Então, vamos lá, gente. Essa é uma filosofia que, assim, ela mobiliza muitos conceitos. Então, assim, seria impossível eu esgotar ela aqui, mas eu vou tentar trazer a essência do que é essa filosofia. Então, o Giorgio Agamben, ele começa pensando nessa questão, em toda essa questão da linguagem que a gente já estava falando, quando a gente falou ali dos inuites, né? Então, o que vem primeiro? O pensamento e a linguagem. Existe um momento em que o pensamento não dependa da linguagem? Existe um limite da linguagem? E aí ele já começa com uma novidade, assim. Então, ele vai pensar o pensamento, ele vai pensar o limite da linguagem, não pensando lá no fim, vamos pensar assim numa linha, né? Não é no fim, tipo assim, na hora que eu já esgotei, que eu já usei todos os recursos, eu já usei todo o vocabulário que a minha língua me oferece, todas as construções possíveis, existe alguma coisa que eu não consigo pensar, falar, né? Existe um pensamento que excede essa linguagem, e aí isso seria a morte da língua, né? E não, ele não faz isso, ele muda a direção. Então, em vez de pensar no fim da linguagem, depois que ela já foi esgotada, né, no inefável, né, naquilo que não é apreensível pela língua, ele vai pensar isso na origem. Então, nesse tempo anterior a toda a linguagem. E é aí que ele encontra a infância. Né? Então, voltando na etimologia da palavra, infância é aquele que não fala. Né? Infantia é a ausência de voz. Infante é aquele que não fala. Então, ele vai trazer essa reflexão para a origem da linguagem. Então, vamos lá. Como infância do homem, né, citando, a experiência é a simples diferença entre o humano e o linguístico. Que o homem não seja sempre já falante, que ele tenha sido e seja ainda infante, isto é a experiência. Então, o que é isso? Vamos lá. Os animais não entram na língua, já estão sempre nela. Não, peraí. Já estão sempre nela. O homem, ao invés disso, na medida em que tem uma infância, em que não é já sempre falante, ele cinde essa língua una e apresenta-se como aquele que, para falar, deve constituir-se como sujeito da linguagem, deve dizer eu. Então, gente, vamos tentar visualizar isso de uma maneira acessível, assim, né? Porque filósofo assim, ele vai fugindo da gente, a gente tenta aprender o pensamento dele e a gente fica nessa corrida, realmente é desafiador. Mas ele faz essa distinção, então, entre o ser humano e os outros animais. Então, os outros animais, qualquer um, né, dos outros animais, ele nasce dentro da sua língua. Ele coincide, a existência dos outros animais coincide com a sua própria língua. Então, um cachorro, ele nasce latindo, ele vive latindo, ele morre latindo. Uma vaca nasce mugindo, ela cresce mugindo, ela morre mugindo. E não só no decorrer da sua vida, como de todas as gerações da espécie, a língua coincide com a existência desses animais. Mas o homem, né, nós, seres humanos, né, não estou falando de gênero, nós, seres humanos, nós
não coincidimos com a nossa língua. A gente nasce infante, a gente tem um período de infância, a gente tem um período de mudez, em que a linguagem, ela participa, mas como potência, ela ainda é muda, né? Ou seja, eu tenho todas as estruturas biológicas para, né, genética, toda predisposição genética para adquirir uma linguagem, uma língua. Uma ou duas ou três, né? Eu posso ter né, pai e mãe de países diferentes, conviver com duas línguas e morar num terceiro país ainda, e adquirir 3 línguas simultaneamente. Então, todo mundo tem a predisposição, a predisposição genética para adquirir a língua, desde que haja esse estímulo, né? Mas todos nós temos o nosso período de infância. Então, isso vai marcar uma cisão na nossa experiência de linguagem. E aí eu coloco aqui essas 2 colunas, né? Uma cisão. A experiência está aí nessa quebra entre uma voz que, né, que ele define ali como uma voz com V minúsculo e uma voz enunciativa, né, de V maiúsculo, entre uma mudez e uma fala, entre uma experiência que é puramente de um ser vivente para um ser falante, que diz eu sou, né, que se enuncia, entre uma linguagem que é potência, uma linguagem que é ato, entre uma infância e uma história, entre o semiótico, né, a palavra ali que é signo, e o semântico, que ela é significada. Bom, então, gente, isso faz, né, ao contrário do que a gente pode estar entendendo agora, que é o seguinte, então tá, entendi que nós temos a infância, que a gente pode desenvolver uma linguagem, né? Essa linguagem está ali na gente, tá? Efervescente ali, né? Está em ebulição, mas ela ainda não virou ato, ela não saiu da minha boca ainda. Só que aí eu posso pensar, então eu vou associar com o que você falou antes. Então vai chegar um momento em que eu vou adquirir a linguagem, eu vou virar um ser falante, e aí pronto, eu vivi a experiência da linguagem. Mas não. Então, a teoria, né, de George Agamben, ele vai dizer que isso não é um fato isolado, não é igual a gente registra lá no álbum do bebê, né? No dia tal hora, meu bebê disse mamãe, né? A palavra mais importante da vida do meu bebê. Ele evocou mamãe. E isso é um momento ali datado. Não, essa experiência, ela vai se repetir toda vez que o ser humano abre a boca e diz alguma coisa, né? Ele vai, na instância nesse movimento que está a experiência de linguagem. E a verdade, para Agamben, está nessa experiência. Não está no que vai significar, não está na mensagem que eu vou dizer, né? O que me diferencia dos outros animais não é porque eu sou racional e eu sou capaz de elaborar uma teoria XYZ, mas está no fato de que eu saio da minha mudez, né, originária, e eu posso dizer, e eu posso falar. Então, essa infância do homem acompanha toda a experiência, toda a experiência. Então, hoje, né, quando eu comecei com essa aula, eu estou saindo da minha infância para uma... Eu estou colocando em jogo essa experiência de linguagem, né? Eu tenho aí a minha infância determinando a minha linguagem determinando a minha infância, a minha linguagem determinando o meu pensamento e meu pensamento determinando a minha linguagem. E esse giro, isso é experiência de linguagem. Então, essa infância que nos acompanha, né, que determina o que é o humano do homem, eu coloquei errado aqui no final, gente, o tornar-se homem do homem. Poderia ser, acho que ele falou assim, mas é o tornar-se humano do homem, né? É isso que me constitui como ser humano diferente de todos os outros animais. Isso é uma substância, então essa infância é uma substância psíquica que nos acompanha, ela não está determinada dos 0 aos 5 anos, por exemplo, né? Isso é uma substância psíquica, é um estado que me acompanha durante toda a minha existência.
Então, ele diz, a ideia de uma infância como uma substância psíquica pré-subjetiva revela-se então como um mito, como aquela de um sujeito pré-linguístico. E infância e linguagem parecem, assim, remeter uma à outra, em um círculo no qual a infância é a origem da linguagem e a linguagem é a origem da infância. Mas talvez seja justamente nesse círculo que devemos procurar o lugar da experiência enquanto infância do homem. Então, ele assemelha, né? A experiência é a infância do homem. Essa experiência de linguagem, que a linguagem nos habilita, ela é a infância do homem. Pois a experiência, a infância que está aqui em questão, não pode ser simplesmente algo que precede cronologicamente a linguagem, né? Aquilo que ficou lá no passado. E que, a uma certa altura, cessa de existir para versar-se na palavra. Não é um paraíso que, em um determinado momento, abandonamos para sempre a fim de falar, mas coexiste originalmente com a linguagem. Constitui-se, aliás, ela mesma na expropriação que a linguagem dela efetua, procurando a cada vez o homem como sujeito. Então, aí ele vai trazer, gente, assim, vários conceitos. Então, o conceito de história, né, que está no título do livro, né, infância e história. Então, por que nós somos seres históricos, né? Quando a gente fala, a gente está saindo, né, quando eu ganho o meu discurso, eu estou saindo de uma existência vivente, né? Eu estou saindo daquilo que me configura como uma espécie animal e eu estou entrando na história como, né? Eu estou ganhando meu discurso e eu dizer tem um significado que é só na evocação desse discurso. Isso não vai se repetir jamais, né? E isso para todos. Então, vale lembrar que o Agamben ele não está falando só da linguagem literária, ele está falando, né, da linguagem de maneira ampla, tá? E também, gente, a ressalva, ele não está fazendo uma reflexão sobre literatura infantil, né? Essa teoria a gente puxa, a gente traz para tentar aqui jogar luz a essa experiência de infantil que a gente acessa, que a gente consegue acessar na experiência com a linguagem. Bom, então aqui só duas citações muito importantes dele, né, que ele vai para a gente tentando enxergar essa teoria. Então, um experimento lingue, uma experiência de linguagem desse tipo é a infância, na qual os limites não são buscados fora da linguagem, na direção da sua referência, mas uma experiência da linguagem como tal, na sua pura autorreferencialidade. Né? Então, a gente já falou um pouco aqui, quando a gente estava falando do Betz, quando a gente estava falando daquela imagem no início, né? É a coisa voltada para si, né? Então, é a palavra voltada para si. O referente dessa língua padronizada, né? Que exerce o poder sobre nós, né? Isso fica numa outra instância. Né? Eu não estou preocupada com qual o referente externo, eu não estou preocupada com o que aquilo vai comunicar fora da própria linguagem. Né? Então, a linguagem ela ganha toda essa experiência concreta, né? Da palavra, do som, e de como ela, voltada para si, como ela vai me despertar para uma experiência em que a linguagem ela tem a potência de significar, mas ela ainda está nesse meio, entre a voz muda e a voz falante, né? Entre a potência e o ato. A gente está ali nesse limiar, nessa cisão. Então, voltando, né? A cisão que determina a experiência. E por isso ela é muito ínfima, né? Ela é fugaz, ela acontece assim só no estado de enunciação. É só na hora que eu estou lendo o poema. Não adianta a gente querer reportar, né? Falar assim, imagina eu chegar, falar assim, gente, eu vi uma aula, tinha um poema lindo do Manuel de Barros, que ele dizia que o verbo vibrava como feto, né? Não é isso.
Não é isso. Ainda que eu conseguisse explicar de alguma maneira coerente, que fizesse sentido, não é isso. A experiência está ali na instância, está no evento, né? Lembra que o Hollingdale, né, na aula passada, falava da literatura como um evento em que existe um intercâmbio de infantilidades, né? É nesse espaço que a gente está. Aquilo que tem na infância a sua pátria originária, rumo à infância e através da infância deve manter-se em viagem. Então, uma citação lindíssima, né, em que ele está né, trazendo essa infância pela existência humana, né? É um manter-se em viagem, é um manter-se em movimento, né? Bom, deixa eu ver aqui se eu estou deixando alguma coisa para trás. Então, a gente vamos voltar a pensar no livro infantil. Se o livro infantil oferece a possibilidade de uma experiência de linguagem, né, que, como a gente viu, que não é dominada pela rigidez dessa língua comunicativa, né, na qual o mais semiótico vibra em constante significância, né, porque as palavras ali, elas não estão fechadas nos seus significados, permitindo esse trânsito analógico de semelhanças sensíveis, extrasensíveis, né? Esse jogo mimético que a gente falava. Então, esse livro, ele habilita ao leitor uma experiência de infância. Isso para qualquer leitor. Eu, adulta, né, estou habilitada a viver essa experiência de infância. Daí dizer que o livro é o espaço ético da infância. Essa infância, ela pode ser vivida por mim, mas ela não exclui a vivência do leitor infantil. Ao contrário, o leitor criança, ele é privilegiado pela sua condição, né, de infante a viver aquela experiência de linguagem. Então, se eu estou operando, né, nesse espaço de possibilidades, quando eu me deparo com um livro desse, né, eu resgato essa minha experiência, né, mais sensível, mais intuitiva, e isso não exclui a experiência de um leitor criança, né? Então, lembra que o Peter Hunt, né, a gente comentou dele na aula passada, né, que ele dizia que muito muito da dificuldade de estabelecer, de entender a literatura infantil, porque a boa literatura, e aí pensando nos cânones, ela é muito complexa, ela não é para um leitor que não é experiente. E aí, por essa perspectiva agora, eu entendo que não, que o leitor infantil, ele é privilegiado pela própria condição a viver essa experiência, né? E não o contrário. Então, a Maria José Paulo, né, a gente já falou dela aqui, né, acho que está presente aí na sala hoje, né, minha orientadora querida, ela traz uma possibilidade de uma nova nomeação, né? Em vez de a gente falar de uma literatura infantil, a gente está falando de uma literatura de infância, né? É uma literatura que habilita essa experiência de linguagem, que, segundo George Agamben, é uma experiência de infância. Né? Então, ela traz essa citação dela. Na língua infantil, a acepção que damos à fábula, as palavras ficam em suspenso, num sem fim. Sua voz faz ecos de alteridades ao desarticular-se da língua, para inscrever-se na linguagem nascente de um universo de negatividade fundamental e muda. Nessa mudez mergulhada, a língua de criança pode ser concebida como sendo a sua própria literatura, que intitulamos Literatura de Infância. Então, gente, o que eu quero, né? Assim, isso é só para dar um gosto dessas teorias, né? E
o que é importante que eu acho que vocês levem disso, né? Depois da aula de hoje, que a ideia de uma criança que é experiente, e aí esse é um tema que está num artigo do Cláudio Oliveira, que é um grande estudioso do Agamben. Então, a criança experiente, né? Experiente não é no sentido de deter uma experiência, né? A pessoa, né, no fim da vida, que é experiente porque ela já viveu muitas experiências, mas a criança que é experiente porque ela experimenta constantemente, ela não cessa de experimentar, ela vive a experiência a todo momento. Então, é uma criança experiente. E, então, essa concepção dessa literatura de infância, ela vai levar a ideia da criança experiente e da palavra significante, ou seja, é a palavra sendo usada na sua autorreferencialidade, ou seja, não estou preocupada com os referentes externos, eu não estou preocupada com a mensagem que essa leitura vai me transmitir, eu estou preocupada, né, ou despreocupada na experiência do texto, no evento da leitura, em que as minhas infantilidades vão encontrar as infantilidades ali do texto, e a palavra ganha essa potência significante, onde tudo pode ser, mas nada é ainda, ou é durante a experiência, né? E ela cessa no instante seguinte. Então, olha só, gente, essa aqui, trago duas antes da gente ir para a neurociência, né, e encerrar, trago aqui duas citações de duas pessoas completamente diferentes. Então, o George Agamben, né, que eu já apresentei aqui, e do Monteiro Lobato. Então, o George Agamben diz, olha que lindo, e isso está no texto teórico dele, tá? É um trecho. Todo evento, por mais comum e insignificante, tornava-se a partícula de impureza em torno da qual a experiência adensava, como uma pérola, a própria autoridade. Então, né, lembrando aí do que a gente trouxe do Bartolomeu, que via a linguagem do mundo, e o Benjamin falando que essa natureza dessa linguagem, essa experiência de linguagem está aí disponível no mundo, que ela não precisa ser simulada, né? Né, e lembrando aí do meu filho vendo os rostos ali na madeira, ou aquela citação da Virginia Woolf, da menina, né, da criança que pega o fio de lã. Então, isso é a capacidade de pegar uma partícula de impureza, né, qualquer evento, por mais ínfimo que seja, assim como o poeta faz com qualquer palavra, né? E ele transforma isso numa partícula de impureza, um grãozinho de areia, em torno do qual vai se adensando uma experiência. E aquilo vai ganhando uma forma, assim como acontece com uma pérola. Então, uma imagem, né, lindíssima. Então, essa experiência infantil, essa experiência do poeta, né? Essa capacidade sensível de a partir do ínfimo, criar toda essa potencialidade significante. E esse trecho da Reinações de Narizinho, né? O Narizinho ganhou a Emília, a boneca, né? E aí tem esse diálogo. Beliscão emendou o Narizinho pela última vez, enfiando a boneca no bolso. Viu que a fala da Emília ainda não estava bem ajustada, coisa que só o tempo poderia conseguir. Viu também que era de gênio teimoso e asneirenta por natureza, pensando a respeito de tudo de um modo especial, todo seu. Melhor que seja assim, filosofou Narizinho. As ideias de vovó e tia Anastácia a respeito de tudo são tão sabidas que a gente já as adivinha antes que elas abram a boca. As ideias de Emília hão de ser sempre novidades. Então, acho que são são duas citações que vão trazer aí essa questão dessa potencialidade, dessa linguagem do mundo, a que a criança é sensível, a questão da linguagem desajustada da criança, né? E da novidade, né, que ela sempre traz, né? Justamente por esse desajuste, isso traz a novidade, ao contrário do discurso do adulto, né, que
que se torna até previsível aí, né, pela fala da Narizinho. Bom, aí chegamos, então, né, onde eu prometi que a gente chegaria, que é na neurociência. Então, né, o que me levou a pensar, a buscar um pouco de conhecimento ali, era pensar, então, será que existe no cérebro, será que existe alguma coisa que acontece que eu poderia provar que a experiência da criança se assemelha do poeta? E procurando, né, um embasamento científico, porque a filosofia, né, fica nesse campo que às vezes parece especulativo, embora me parece que a neurociência só vem comprovando tudo que os filósofos já falavam há muito tempo. Os filósofos e os poetas, né, eles já sabiam de tudo, mas a neurociência dá essa visualidade, né, essa determinação, assim, né, de como as coisas são. Gente, devo dizer que isso tudo é assim, ainda é uma especulação, tá? Isso não é, né, tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu venho pensando, tá? Bom, mas eu ia dizer alguma coisa antes disso. Bom, mas vamos lá. Então, aqui eu trago uma imagem, parece até uma flor, né, gente? Parece um botão de algodão, assim. Mas aí a gente está vendo o cérebro, né, esse órgão incrível, maravilhoso, que todos nós temos, né? Aqui ele está sendo visto de trás, então a gente vê aí o lobo occipital, que é esse, né, posterior do cérebro. Esses dois gomos que estão aí embaixo são as partes do cerebelo. Aí ele afunila aí, essa é a ponte que vai levar aí para a espinha dorsal, né? E a gente vê nessa imagem que tem dois hemisférios, né? Que o cérebro está dividido entre dois hemisférios, o direito e o esquerdo. E existe, na verdade, se a gente pudesse colocar a mão ali dentro e separar, existe o corpo caloso, que é onde passa esse feixe de neurônios comunicando os dois hemisférios. Então, se a gente colocar na internet, assim, hemisférios do cérebro, vai aparecer um monte de imagem dividindo. Às vezes eles põem até assim o hemisfério direito todo colorido, porque é o hemisfério da criatividade e tal, e o outro hemisfério esquerdo mais, né, preto e branco, porque ele é mais sistemático e tal. Só que a gente sabe que na realidade as coisas não são assim, né? Elas não são divididas, existe toda uma comunicação e qualquer ação do ser humano vai ativar o cérebro em sua totalidade. Mas existem, de fato, algumas regiões em que vão ser processadas informações específicas. Então, a Maria Nikolaeva, que é uma grande teórica de literatura infantil, todo mundo que estuda literatura infantil já encontrou com esse nome, né? Ela é professora em Cambridge, e ela vem falando sobre esse aspecto da cognição já há muitos anos. Então, esse aqui é um trecho de um artigo dela, chamado What is Like to be a Child? Childness in the Age of Neuroscience. Então, como é ser uma criança? Infantilidade, né, na era da neurociência. Então, ela diz assim, que se o hemisfério cerebral direito de uma criança é mais desenvolvido, e isso é fato, isso já foi comprovado, tá, por estudos da neurociência. Então, se ele é mais desenvolvido, se ele está conectado com a parte do cérebro que processa os sentidos e as emoções, a consequência provável é que as crianças percebam o mundo diferentemente dos adultos. Permita-nos especular quais seriam essas diferenças, ainda que não haja uma evidência conclusiva. Ostensivamente, essa criança hipotética mostra respostas mais intuitivas, então a gente já falou da intuição várias vezes, né? Mais intuitivas que racionais aos fatores externos.
Uma criança conecta ao ambiente e aos outros organismos vivos tanto imediatamente quanto emocionalmente, com menor racionalização, menor categorização de animais e objetos e com menos tentativas de criar um sentido para eles do que faria um adulto. Olha só, né? A gente estava falando sobre o significado, a referente externa, né? Porque o hemisfério direito não tenta criar sentidos, mas sim experimentar o mundo intuitivamente. Então, só isso, gente. Se a gente consegue ver isso no exame de imagem, que não é invasivo, né? Que depende de eletrodos na cabeça, né? Ou numa ressonância magnética, isso é maravilhoso, né? Então, a gente fica aí anos na filosofia e um exame desse, né? Desde que quantitativo, né? Tem um número suficiente de experimentos, né? Isso resolve. Então, eu vou até voltar aqui na imagem do cérebro, né? Então, o que se sabe hoje, né, na neurociência? Que esse hemisfério direito, ele realiza conexões mais sólidas com as partes inferiores do cérebro. Então, inferior não é no sentido de hierarquia, de valor, assim, não. Inferiores no sentido de serem as primeiras, tá? A gente pode pensar assim, que também são conhecidas como as regiões anciãs, ou existe até o termo reptiliana, ou seja, que é aquilo que é mais animal nosso. Então, que sensações são essas, né? Que essas regiões desse lado direito, nessas regiões anciãs, reptilianas, processam? As percepções sensoriais e as emoções. Então, isso é quase involuntário, né? Então, se eu levo um beliscão, eu sinto uma dor, isso vai para essa região do meu lobo direito, né? Nessa região reptiliana. Então, eu sinto essa dor. Isso é uma sensação corpórea. Se eu começo a pensar, o que será que me causou essa dor? Deixa eu ver de onde que veio isso. Isso eu já estou indo eu estou expandindo as conexões. Já não é uma reação mais automática, já estou elaborando. Então, a gente vai pensando assim como se fosse uma árvore, né? Ela vai, um estímulo que primeiro nessa parte inferior, né? Nessa parte primária, ele vai se expandindo para conexões cada vez mais elaboradas. O lado esquerdo do cérebro, né, que é o mais desenvolvido nos adultos, então acho que a partir da adolescência a gente tem esse desenvolvimento maior do lobo esquerdo, ele realiza conexões com as partes superiores. Então, de novo, superiores entre aspas, não quer dizer que está acima, mas hierarquicamente falando, é mais importante. Mas são essas partes que desenvolvem a linguagem, o pensamento abstrato, a capacidade analítica, né? Essas coisas mais amplas, assim, podemos dizer. Então, se a gente tem comprovado, né, que a infância está mais ali, a gente tem, né, pode observar a predominância do cérebro direito, do hemisfério direito, isso traria algumas consequências. Então, para esse jeito de ver o mundo. Então, a Nikolaeva, ela elenca aí, né? Então, pouca distinção entre seres animados e inanimados. Então, de novo, o exemplo do rosto na madeira, né? Eu estou misturando aí, né, um ser animado, né, uma face num ser inanimado, que é um pedaço de madeira. O impulso à exploração em detrimento da categorização. A gente pode pensar, né, para visualizar o exemplo que eu falei do bebê, né, ele não está definindo o que é, né, esse objeto é para quê, qual categoria de objeto ele é. Ele está experimentando, ele está batendo, ele está apertando todos os botões, né? A confiança na percepção sensorial em detrimento da informação verbal. E esse é maravilhoso, a receptividade ao extraordinário, né? Então, o que nos espanta, a criança recebe de braços abertos, né? E aí, deixa eu dar uma olhada no tempo,
eu vou falar só rapidamente aqui para a gente encerrar, gente. Aqui eu trago uma estrutura do neurônio. Então, existem outras as variantes de neurônio, mas ele é basicamente isso aí, né? Tem o soma, que é esse núcleo, essa parte, né, que está em azul aí, e ele tem esse rabinho, que é o axônio, e a terminação ali no final, que é o que vai conectar a novos neurônios. Então, esse rabinho aí, essa rabiola, né, parece uma pipa até, né, essa rabiola, ela vai se conectar, esse terminal axonal, ele vai se conectar com os dendritos, que é esse cabelinho ali da cabeça, de outros neurônios. Então, eles vão, né, o rabinho vai se conectando aos cabelinhos do próximo neurônio, e assim vão se estabelecendo milhares de conexões. Eu quero que vocês prestem atenção, nesse rabinho aí, a gente tem a bainha de mielina, que é como se fosse um encapamento, assim, uma estrutura que cresce envolvendo o axônio, né, que é esse rabinho. Então, quanto mais forte for uma conexão, ele vai, essa mielinização desse axônio, né, ele permite que a informação vá mais rápido. Então, assim, quando eu faço uma associação, quando eu aprendo, quando existe um estímulo que é recorrente na minha vida, ele vai ganhando essas vias expressas, que são esses axônios mielinizados, ou seja, ali a informação vai quase que automática. Então, olha só que interessante. Aqui, gente, é a evolução sináptica, né? São as sinapses, ou seja, são essas ligações entre neurônios na vida de uma criança, né? Desde do 36ª semana de gestação até os 6 anos de idade. Então, a gente vê no começo, né, na gestação, vamos até passar ali no segundo, que é o newborn, né, o recém-nascido, a gente tem esses neurônios parecendo uma constelação, né, como assim, são estrelinhas, né, eles estão ali espalhados, não existe uma conexão entre eles, né, eles estão isolados. Então, existe uma relação que eu estou imaginando aqui, que é de contiguidade, as coisas existem simultaneamente. E à medida que a criança vai crescendo e ela vai recebendo os estímulos, né, ela já tem ali a predisposição genética para desenvolver, mas ela vai recebendo os estímulos do mundo, ela vai tocando, ela vai experimentando, ela vai sentindo o gosto, ela vai recebendo a linguagem dos pais, né, das pessoas que estão, dos cuidadores que estão ali em volta, e ela vai fazendo as ligações. Então, é aquela história, eu entendi que isso aqui, que o telefone, a palavra telefone, entendi que a gente põe aqui e fala. Isso são conexões que estão sendo feitas. São neurônios que estão, né, como eu falei ali, ligando o rabinho no cabelinho do outro, né? Então, o terminal axonal ligando no dendrito do próximo neurônio, e eu estou fazendo essas conexões. Então, essa palavra telefone, que eu já ouvi várias vezes, é esse objeto que eu já peguei na mão várias vezes, e aí eu ligo com outro, que é, esse objeto eu faço esse movimento. Então, né, eu vou criando essas circuitarias, né, que se fala na neurociência. Então, a gente vê que aos 2 anos de idade, existem muitas milhares de circuitarias. E aí, gente, olha só, o que a gente vê, a diferença aí? Que na infância, na primeira infância, a gente vai ter aí uma predominância da massa cinzenta. Acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? Da massa cinzenta. O que é a massa cinzenta? É essa parte aí do núcleo do neurônio. Essa parte é a cabeça do neurônio. Então, os neurônios, eles existem, como eu falei, como se fosse uma constelação. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai tendo uma inversão. O que vai ter na predominância? Da massa, da substância branca do cérebro, que é composta pelos axônios, que são os rabinhos, ou seja, que é composta pelas ligações, né? Que é composta por essas circuitarias que eu falava. Então, eu já posso começar a pensar, então, numa relação
que não é mais de contiguidade, que eu falava, elas não são simultâneas, elas já têm um antes e um depois. Eu já fiz uma conexão que depende de uma estrutura, eu já faço um caminho, né? Que faz um sentido, que produz um sentido. E vocês separam aí que com 4 anos parece que tem menos massa branca, substância branca, do que aos 2 anos. Então, o que acontece? Esse pruning, né, em inglês, é a poda neural. Então, em alguns momentos da vida, isso acontece a vida toda, tá? Mas em alguns momentos da vida existem essas grandes podas neurais, que é o seguinte: o cérebro pensa assim, olha, essa coisa de entender, exemplo, tá, gente? De saber a textura desse telefone, de lembrar desse cheiro, eu não preciso mais, eu já estou usando muito mais o signo, né, a palavra telefone está sendo muito mais útil, eu estou usando essa circuitaria muito mais vezes. Então, eu vou deletar, eu vou apagar, eu vou podar essa circuitaria, eu vou apagar esse neurônio. Então, gente, o que é incrível, né? A gente já está acabando aqui no tempo. Isso é só para a gente ter um gostinho do que a neurociência hoje é capaz de mostrar, assim, com uma imagem, né? Então, né, lembrando aí tudo que a gente viu, esses tantos teóricos, né, que vão dizer aí que essa experiência sensível, ela termina quando a linguagem é instaurada, né? A infância é esse período em que a linguagem ela não está automatizada, né? Quando o poder da linguagem ainda não suprimiu, não abafou todas essas experiências infantis que são muito mais sensíveis, né? Que permitem conexões que fogem da lógica, elas são pré-lógicas. E aí eu fico me questionando, será que quando um poeta ou quando um leitor de poesia lê um poema, será que eu não estou interrompendo uma conexão mielinizada? Ou seja, será que eu não estou, quando eu falo o feto do verbo, será que essa conexão nunca existiu entre o feto e o verbo? Com o verbo eu tenho 1000 conexões, milhares de conexões. Com o feto eu tenho milhares de outras conexões. Mas essas duas juntas elas não existem ainda. Então é estranho. Opa, meu cérebro não conhece esse caminho. E na medida em que eu não conheço esse caminho, será que eu não estou voltando para uma experiência mais próxima aí de uma criança aos 3 meses de idade, em que os estímulos são cintilâncias, são essas estrelas aí apagando e acendendo e me colocando numa experiência sensível, né? Será que é essa a linguagem da infância? Será que é essa a experiência de linguagem? E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Vou abrir aqui, né? Se alguém quiser perguntar, se eu tiver condição de responder. Deixa eu ver. Deixo aqui de novo os meus contatos, tá? Esses são os títulos da minha dissertação de mestrado, que tem muito dela veio para cá, para esse curso, tá? O título é Ascensão do Olhar, aproximações entre fenomenologia e literatura, e a minha tese de doutorado, Literatura e Infância na Experiência de Linguagem, Trilhas de uma Poética, defendida, coloquei 2022, mas foi defendida ano passado. As duas estão disponíveis, tá, no banco, no repositório de teses da PUC, mas posso enviar, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato. Gente, não ia fazer sentido trazer todas as referências, então eu vou deixar aqui um pouquinho na tela, se vocês quiserem dar um print. Aqui acho que estão as citações principais, assim, as mais significativas, mas eu sei que eu trouxe muito mais do que isso. Eu tentei colocar, na medida que eu já ia citando,
né, para vocês localizarem, mas, né, se alguém tiver curiosidade para, né, para saber uma específica, pode entrar em contato e eu ofereço, mas todas também estão aí, acho que quase todas na minha tese, na minha dissertação. Bom, é isso. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer compartilhar alguma experiência infantil aí que tenha vivido, que tenha lembrado durante a minha fala. E deixo também o convite para participarem aí do nosso Congresso de Literatura Infantil e Juvenil, que acontece dia 26, 27 e 28 de setembro, em que essa discussão continua. Tem uma pergunta assim, Marina. Não sei se a pessoa ainda está na sala, que eu estou vendo o pessoal já se dispersando, mas quando você, nessa última tela que você estava explicando essa variação dos neurônios, nessas densidades que mudam com a faixa etária, é isso. Ela perguntou, eu não tenho aqui o nome da pessoa, mas se essa variação na evolução sináptica acompanha, de certa forma, os chamados saltos de desenvolvimento. Sim, acho que sim. Eu acho que aí você tem... Eu ia trazer até aqui o gráfico do desenvolvimento, né? Ele tem existe um padrão de desenvolvimento de linguagem, de desenvolvimento sensorial, desenvolvimento de pensamento analítico. A gente consegue acompanhar esse padrão de em quais épocas isso acontece com maior potência, em que momento ele começa a ficar mais estável. Eu acho que tem tudo a ver, sim, porque as sinapses são isso, né? A sinapse, o que ela é? Ela pega, né? Quando eu falo aí de um beliscão que eu recebo, isso está no meu sistema, isso parte do meu sistema nervoso periférico, ele manda essa informação para o meu sistema nervoso central que chega no meu cérebro. Aí o meu hemisfério direito vai receber esse estímulo. E aí, daí começam essas milhares de conexões que vão criando, né, toda essa circuitaria neuronal. Então, isso é uma predisposição genética, mas isso depende do estímulo que cada pessoa recebe. Então, assim, existe esse estudo, né, esse recorte dessas sinapses, existe isso em estudos sobre crianças que sofrem violência, como que isso afeta, né, essa evolução sináptica. Uma criança que não recebe estímulo, né, uma criança né, a depender da circunstância em que ela vive. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar, porque se a gente consegue ver que isso é uma característica do desenvolvimento infantil, humano, né? Não é nem infantil, humano, isso anima muito, porque a gente começa a vislumbrar uma infância que seja universal. Né? Lembra quando a gente estava falando dos conceitos de infância? Então, quando eu estou pensando socialmente, é uma coisa muito móvel, é muito difícil da gente colocar tudo no mesmo saco. Né? Agora, se eu estou pensando num desenvolvimento biológico, eu consigo aproximar mais o que seria uma infância. Então, a infância é esse período em que isso está acontecendo. E isso é da genética, isso é da composição do ser humano. E acho que isso é demais, assim, é de brilhar os olhos, né? Guardadas essas diferenças de estímulo, né? De vivência de cada ser humano. Pois é. Vamos aguardar seus resultados dessa nova fase da pesquisa, né? Eu, de momento, assim, ainda ecoa muito em mim todas as questões que a biologia trouxe, né? De preconceitos, de essa busca por padronizar, né? Por achar
uma tradução única para eventos que são muito atravessados por subjetividades. A humanidade não tem um bom histórico com essa jornada, né? Mas as coisas mudam, né? Os cientistas, as propostas, as tecnologias, a gente tem que estar sempre aberto, né? Sempre se atualizando para acompanhar, né? Então eu estou muito atenta aí às suas ideias, a essa nova fase da pesquisa. Estou curiosa também para ver onde essas descobertas vão nos levar, né, Marina? A primeira parte da sua aula, tenho que dizer, maravilhosa, dificílimo, né? Organizar toda essa trajetória do Agamben, né? Dos filósofos, são pensamentos altamente complexos. Parabéns, você foi muito clara e muito sensível, né? A sua fala é sempre muito sensível, o recorte que você faz dos exemplos, como você vai criando essas imagens todas da poesia, das relações com poesia, com teoria, com filosofia. É lindíssimo te ouvir. Todo mundo aqui registrando elogios, elogios e elogios. Você sabe, né? Eu fico sempre também pensando na mediação, porque quando a gente fala dessa literatura de infância, a gente consegue ver, ainda mais com você explicando, a gente consegue ver isso acontecendo na escrita, né, na hora da criação poética, e a gente consegue ver isso na hora da recepção da criança, na leitura da criança. Mas quando chega na mediação, essa mediação do chão escolar, né, do livro num contexto mais didático, e aí eu fico pensando, várias questões me atravessam nesse momento, sabe? Como é que a gente pode fazer, conversar a literatura de infância com uma mediação de literatura de infância, sabe? Mas é isso que nos move, né? É isso que Sim. nos traz aqui hoje, vai nos levar para o Congresso, o livro que estamos organizando, eu e Zezé, e você está de parabéns, sua contribuição enorme para essa discussão. Parabéns, Marina, pela Obrigada, tese Beth. e pelo mini curso. Eu não sei se Obrigada. Zezé quer dar uma palavra também, né? Ela foi tão citada. Eu só queria dizer, assim, né, você fala de resultados, de pesquisa, acho que mais do que isso, assim, são os questionamentos, né? Acho que o que mais importa mais do que as respostas, são os questionamentos. Então, sobretudo na questão da mediação, né? Se isso tudo que foi dito aqui, se isso entra como uma indagação, acho que isso já tende a alterar a nossa atitude, né, em relação ao livro infantil e à criança, né? Então, acho que sempre questionar, a gente vai vislumbrando vários caminhos, mas sempre alimentando o questionamento, né? Acho que essa é a questão. Zezé? Marina, a sua aula foi uma experiência de linguagem, né? Principalmente pela sua retórica, que é uma retórica que já veicula a sensorialidade, a afetividade, né? O sensível, e traz o inteligível na sua exemplificação. Essa capacidade docente que eu estava dizendo para mim mesma agora, e você é uma professora, evidentemente, porque consegue cruzar, né, o conceito com o fato e traduzir o fato em perguntas, né, em novas questões e possibilidades. É isso que o ouvinte que está aqui conosco esta noite
e que eu agradeço muito, em termos de presença, a esta aula, né? Por ter sido orientadora de Marina. E toda essa reflexão, ela germinou aos pouquinhos, né? Nas nossas conversas, nas complexas leituras do Agamben, por muitos anos, vários anos. E que a cada momento foram ganhando essa fidelização como uma concepção em que acreditamos, né? A cada vez que eu retomo um texto escrito ou uma fala, eu percebo que essa concepção filosófica da linguagem, né, ganha veracidade, né, porque estamos experimentando. Então, essa experimentação Marina mostrou hoje, nos versos, né, nas citações, nas imagens. Tudo vem de encontro a esta veracidade conceitual. Claro, continuamente sendo testada, né? Numa palavra só, praticamos a experiência científica da linguagem. Aí está o nosso segredo, né? Que não é mais segredo. É a linguagem que propicia tanta reflexão, né? E tanta busca de um novo tempo e de um novo sentido para a literatura de infância. O que não exclui a literatura infantil. Ao contrário, ela esclarece mais, só isto. Não exclui literatura infantil, né, ou literatura juvenil. Nós apenas mostramos uma alternativa em que o conhecimento, a cognição ganha um lugar certo, especial, específico também, né? Que é o pensamento. O ponto de chegada de toda essa explanação de Marina é o pensamento. É o sujeito ganhando a sua história como pensador livre, um pensador autônomo, né? Independente de uma educação controlada, uma educação fechada à reflexão e à expressão, né? E o que é lindo também é chegar à expressão da infância, né? Valorizar a criança nesta etapa em que ela é um sujeito que sente e que pensa. Então, é isso que nos anima a continuar nossos estudos, não é? E a conseguir sempre à frente colocar isso claro, em fatos, em exemplos, e em particular na poética. A nós que estudamos literatura, importa ver que na criança que está e mora a poesia, que o poeta em si e o artista sempre buscou, né? Para ganhar esta sensibilidade pura, né? Originária da linguagem. É isso. Parabéns, Marina. Você conseguiu passar toda essa mensagem. Parabéns mesmo. Obrigada, Zezé. Agradeço Sempre obrigada. Agradeço a todos que estiveram nesse curso, nesse mini curso. E prometemos outros cursos para frente, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Beth, pela oportunidade, viu? Obrigada por Eu ter não assinei a aceitado. minha, quando assina? Obrigada por ter aceitado o convite, Marina. Uma boa noite para todos. A gente se vê no congresso. Ademir, pode parar a gravação e obrigada pelo apoio constante para a gente. Obrigada, Ademir.
beijo, Beth, um beijo para vocês todos. Obrigada. Beijo, Tchau, Zezé. gente. Boa noite. Ótimo final de semana. Bom descanso, Marina. Até mais.